Olá pessoal, esse é o Céu da Semana, nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações astrológicas, os ingressos, os aspectos, a nossa CT planetária, a nossa companhia de engenharia de trânsitos astrológicos, que observa o período de 14 a 20 de junho, período movimentado, Vênus em Leão, Lua Nova em Gêmeos, bons aspectos de Vênus, né? Configurações que envolvem o início da semana. Boas-vindas, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem nos assiste. Vão dando alerta do meu som aí a quem chega. Boa noite, Cris! Boa noite, galera que nos acompanha nesta semana junina, semana com Vênus em Leão, indicador de mais cuidado com a nossa autoestima, com a nossa vaidade, né? Uma oportunidade também para uma autoanálise da importância do que nós somos, né? Do que a gente não só aparenta, mas como a gente se apresenta num sentido geral, né? Então tem essa proporção da estética, mas não só a estética visual e física. Mas ele começou agora, o Tarô Luz. Temos também essa questão do sentido da maneira como nós também damos valor ao que a gente é para as pessoas, né? Vênus em Leão também é um indicativo aí, 13 de junho, de um posicionamento, de como também a gente precisa valorizar a nossa postura diante de quem a gente convive. Isso é valioso, né? Isso é interessante. Eu lembro daquela mulher dona de uma agência de eventos, que ela fez um casamento com ela mesma, né? Vênus é um pouco Vênus em Leão, né? A mulher se casou com ela mesma. Então isso é um ponto, né? É um ponto interessante para um alto valor até da nossa própria postura no contexto de vínculos sociais, de alto valor, né? de uma apresentação de estilo, né? Nessa questão. É a época dos santos também, Ana Martins. São Pedro, Santo Antônio, São João, dia 13 é Santo Antônio, né? Isso é um contexto aí também aqui do período junino, né? Então isso é interessante. Tem o São João de Campina Grande, o São João de Juazeiro, né? A disputa ali do melhor São João no Brasil, isso é interessante. Período de Copa, né? Então Vênus em Leão, Lua Nova em Gêmeos no dia 14, domingo, tem bons aspectos de Vênus com Urano, né? Com Netuno também, tem a oposição de Vênus com Plutão. Então Vênus está na pauta da semana num contexto geral. Então, nessa dinâmica de Vênus em Leão, aliás, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia quem assistirá ao longo da semana também, nesta nossa live de 14 a 20 de junho, últimos dias do geminiano, os últimos dias da trupe geminiana constante de ar mutável, a qual conhecemos bem, né? Santo Antônio Casamenteiro está Lisboa celebra, e João João aqui é 24 aqui, viu, Ana Martins? Acho que é dia 24, né? As aberturas da Copa, Cris, foi legalzinha, né? Gostei do México, gostei da Alanis abrindo o hino do Canadá, né? Agora, a americanada podia pular um Bruce Springsteen, né? Um Born in USA, né? Mas os jovens acho que não vão curtir, mas vão querer lá a Anitta, vão querer a turma lá, enfim. Bora que bora. Boa noite, Beatriz, né? Mas um Born, o Bublé foi legal na abertura do jogo do Canadá ali também, foi bacana. O show do Bryan Adams na sexta, na quarta, né?
também foi legalzinho. Teve uns lances legaizinhos, né? O povo da América do Norte sabe fazer, né? Maná, show do Maná, né? Na abertura da Copa, foi muito legal. Né? Então, né? Deu uma movimentada boa, ele sabe, a galera sabe fazer festa. Só acho que a Copa tinha que ser ou no México ou no Canadá, né? Porque americanada. Sabe que na Copa de 94 o Pelé, os americanos achavam que o Pelé ia jogar. A Copa de 94, não sei se vocês sabem, mas a americanada achava que o Pelé ia jogar. O Pelé era comentarista lá, tava de gravata, lá aguentando o narigudo Bueno lá, o narigão Bueno. A americanada achava que o Pelé ia jogar em 94. Aí vem falar que sou entretido com o futebol. Tem que o Messi lá, tem que o Pelé pra lá pra ver acontecer alguma coisa, mas tudo bem. Tanto que é que o basquete, né? O time americano comemorando o basquete lá. Muito louco, enfim. Falando de Vênus em Leão, é um tempo interessante ainda para despertar atenção com as nossas vaidades, né? É um tempo em que o marketing, a questão da estética, a questão da publicidade ganha uma notoriedade, né? Então, isso é um tempo movimentado aí para essas pautas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais dinamizada, a gente pode perceber. Então, quando Vênus está em Leão, buenas direta e indiretana. Quando Vênus está em Leão, vale o cuidado para não nos deslumbrarmos com né, modismos, com consumo por meros modismos também. Tá? De todo modo, Vênus em Leão, estão sendo maltratados, fazendo revista e não, isso aí, assim, até entendo pelo nível de tensão que os Estados Unidos vivem, né? Que eles estão sendo criteriosos com todo mundo, desde a seleção francesa até, né, mas meio, né, não era para ser lá com essa tensão toda, né? Podia ser, uma copinha lá na Austrália, né? No México mesmo, que fez uma festa bem, apesar que o México também tá mas pelo menos eles gostam mais de futebol e tem uma energia mais combinativa com as pautas futebolísticas, né? E a tradição, o Azteca, né? Estádio Azteca é palco do futebol mundial, né? Final de 86, final de 70, né? México é cabível, mas tem lá uns problemas dele. Enfim, né? Bola que rola e que seja divertida, pelo menos, né? Ganhando ou não, quem quer que seja. Eu tentar vender a minha casa, já estou cansado de visitas de agentes imobiliários para de Pois é, Ana Martins, então, de repente ainda dá, né? Nós tivemos conjunção Vênus-Júpiter em Câncer, de repente é um start para impulsionar as pautas imobiliárias aí num sentido geral, né? Então, Vênus em Leão, atenção com as vaidades, com as questões chamativas, com que deslumbra um pouco, né? Deslumbra um pouco no consumismo por vaidade, mas também pode ser especial para uma repaginada pontual, aquela mudança no perfil para a gente melhorar nossa foto no LinkedIn, né? De repente até no Tinder, né? Então isso vai da dinâmica geral, né? Assim, podia dizer, não trabalhamos com simpatias, nós só trabalhamos com simpáticas, né? Com simpatias não trabalhamos, trabalhamos com simpáticas, com gente simpáticas, né? Então, a lua nova em Gêmeos acontece domingo, é um ponto de partida para início de direção, início de situações que envolvam comunicação, né? Estudos, conversas especiais, pautas e assuntos, né? Então a lua nova em Gêmeos ela tem um contexto positivo no que envolve informação, né? Uma questão frenética com as pautas de informação, com as pautas associadas a aprendizado, né? Então também tem esse contexto num apanhado geral dos fatores que envolvem
conteúdo de informação, conteúdo de aprendizado, a questões jornalísticas, né, que envolvem num sentido geral. Eu gosto de portais também, ô Cris, não tem problema com portais, não. Eu gosto de portais, só acho que não precisa shopizar 6 do 6, 7 do 7. Acho que agora a gente pode fazer o portal, uma questão da meditação, né, questão de alguma conexão. Qualquer instante um portal de energia é permitido. Não precisa do 7766, do 6, de alguma data combinativa, né? Então, o período geminiano, ele tem uma dinâmica da lua nova em Gêmeos aí no dia 14, domingo, muito efervescente nas questões das pautas midiáticas, né? Então, a Copa do Mundo, olha só que interessante, o Irã e os Estados Unidos aí chegando num documento para cessar, pelo menos um cessarzinho fogo, ainda que temporário, de uma forma mais efetiva, né? Então é um ponto interessante. Helena Medeiros tem uma prova no dia 19, esse dia será bom. Olha, dia 19 tem ali oposição Vênus-Plutão, né? E caberia ver o seu mapa em especial, né? Mas com a Lua Nova em Gêmeos, ela dá um indicativo para movimentos, para questões estudantis de uma maneira mais dinamizada, né? Bora repassar, concentrar nas informações, né? Nas informações da prova, no essencial, né? Então, tô com a minha torcida aí para você. Lua Nova é dia do aniversário. É verdade, Ana Martins, é aniversário do Donald McDonald, é verdade. Ele vai fazer aniversário na Lua Nova, 14, né? Eu acho que o Xi Jinping é do dia deles aí, 14 ou 15, o Xi Jinping é geminiano. A galera geminiana vai estar agitada com Urano aí. Então, um upgrade aí nas questões geminianas, né? Eu acho que ele vai dar uma perda de poder aí, pelo menos vai perder o Congresso aí no fim do ano. Tô quase certo disso, né? Nem os republicanos estão aguentando mais ele. Então, a questão da Lua Nova em Gêmeos tem um pouco essa efervescência das notícias, da questão, não só notícias do mundo, Copa, né? Mas também de conversas um pouco mais consistentes, né? Uma troca mais efetiva do que envolver até essas questões de acordo, pelo menos um cessar-fogo aí, Estados Unidos e Irã. A gente começa de maneira efetiva uma coisa mais documentada, né? Gêmeos é um signo ligado a papéis, é um signo ligado a informação consistente, né? Lá quando Urano teve em Gêmeos nos anos 40, foi estabelecido lá o Tratado da ONU, das Nações Unidas, né? As questões mais associadas a documentos e tratados mais consistentes, né? Então a gente pode perceber nessa dinâmica num geral associado a esse ingresso de Gêmeos, né? Vai perder no meio do mandato no Senado. É bem possível mesmo, Cris. Eu tô quase crente dessa ideia. Então a gente tem esse contexto, né, da Lua Nova em Gêmeos. Também, toda Lua Nova ela é interessante para ponto de partida, para começos, né, para início de questões. Então vale um olhar aí na casa de Gêmeos, especialmente o grau 23, deixa eu ver aqui, de que a Lua Nova é o grau 20, acho que é o grau 23, não tô aqui checando precisamente, mas acho que é isso. Então, essa região de Gêmeos, 23, 24 graus, ela pode ser interessante para 25, né, Ana Martins? Isso, eu estava com a tela apagada aqui. Então, essa região final de Gêmeos, na casa onde ela for, um contexto aí para fazer um olhar, uma observação, né, para 24 graus de Gêmeos, tá? 24 graus de Gêmeos, é isso mesmo. Então, o sentido aí das movimentações aí na região de Gêmeos, podendo alguns starts, né? Podendo ter alguns starts
na dinâmica associada à casa de Gêmeos. Então, ponto de partida. Não casa o ascendente, por exemplo, quem é geminiano, né? Uma etapa nova, uma etapa geral para questões amplas, além da casa de Leão, que é regida pelo Sol, num sentido mais abrangente, né? Casa 11, por exemplo, da Cris, grupos, amizades. Casa 11 às vezes é projetos, num sentido amplo da palavra, qualquer tipo de projeto, finanças que venham de trabalho ou de objetivos, né? Dinâmica de grupo, de amizades, às vezes questões de condomínio que podem envolver grupos, qualquer coisa de grupos, tanto para o positivo como para o BO, né? Casa 11. Casa 7 é relacionamento, Mercúrio ainda lá na Martins, vida 2, questões importantes em conjunto, decisões a 2, casa 4 é família, vida doméstica, casa 9, viagens, pautas jurídicas, pautas de conhecimento, contatos à distância, às vezes quando a pessoa tem questão do trabalho, casa 8, finanças a 2, questões de terapias, questões do íntimo, até da sexualidade. Casa 12, uma questão do fator psicológico, de baixa energética, de coisas de saúde. Casa 6, também é a partir da saúde física, né? Casa 2, em Gêmeos, o financeiro. Casa 3, estudos, papéis, documentos, parentes. Qual casa faltou aí? Casa 6, saúde. Casa 5, filhos, vida amorosa, paquera, finanças do lar, né? Então, o olharzinho aí. Casa 9 também tem o contexto da fé, né? Casa 12 também das crenças, né? Então pode ser um ponto interessante de reflexão. A região de Gêmeos na Lua Nova a 24 graus, isso já domingo, dia 14. Casa 2, o material financeiro, despesas, projetos materiais, compras, vendas, né? Tratativas em geral, ok? Nós teremos dia 15, segunda-feira, Vênus em sexto a Urano. Nós temos essa semana Vênus em movimentos bastante especiais. Então vai chegar em Leão na sexta, dia 13, faz bom aspecto com Urano na segunda e bom aspecto com Netuno na quarta. Isso é interessante porque a gente pode se inspirar em gente inovadora, gente que faz algo diferente, que traga ideias criativas. Então, um ponto especial. Interações sociais com quem traga inspiração, com quem traga insights. Casa 4, pautas domésticas, Beatriz. Lar, casa, enroscos familiares, bota às vezes uma lavagem de roupa suja com assuntos da casa, ou então tratativas e conversas ligadas a coisas da casa ou com familiares, né? Sobre Vênus e Urano, Vênus-Netuno, é um bom aspecto para relações, interações sociais, até profissionais, parceiras, que ajudem de maneira criativa, que ajudem de maneira de um dinamismo, né? De um dinamismo com quem a gente possa ter ideias que quebrem padrões, que tragam inovações. Então, aspectos bons de Vênus, tanto o sexto com Urano como o trígono com Netuno. O sexto com Urano pode ser benéfico para gente que colabore com até ferramentas virtuais, lives, atividades que a gente faça online à distância, né? Usando recursos tecnológicos no geral, né? E o trígono Vênus-Netuno, ele é propício aos relacionamentos que venham ajudar na percepção da nossa realidade, terapias, né? O analista que dá aquele start, o astrólogo, a taróloga, né? Então, Vênus trígono Netuno é bom para dar uma abertura lá um tarozinho, para só dar uma espanada, ou então troca uma ideia com o analista para alguns insights melhores, né? Dinamiza mais um sentido de convivência e criatividade também, né? Para arte e cultura, né?
num sentido geral. Vênus Netuno vai muito bem, né? Num sentido geral. É verdade, Ana Martins, eu não dou muita bola pro Quiron, não, mas ele vai chegar em Touro, né? No fim da semana. E para quem eu tenho Quiron em Touro, e para quem é de 76, para quem é de 77, de 78, quase que eu derrubei aqui a água no teclado. Para quem é dessa época, o Quiron ele dá um start de direcionamento, né? De nova etapa, nova fase, uma dinâmica de um novo momento, num sentido geral, e até para questões de consumo, para questões de pertences, para questões associadas a valores no sentido geral, né? Até no sentido da economia mundial, num sentido amplo, né? A importância do Quiron ele é muito mais dinamizada na casa, tá? É porque ele é um ponto, não é nem planeta, nem asteroide, ele é um centauro, né? Uma coisinha minúscula. Eu dou mais valor, por exemplo, a Ceres e a Eris do que propriamente para o Quiron, né? O Quiron ele tem, sei lá, não sei se 200, não, sei, não tem nem 500 quilômetros de diâmetro, né? Eris, por exemplo, tem 2.000 quilômetros de diâmetro. Eris é do tamanho de Plutão, né? Então, tá, eu vou fazer um apanhado de Eris qualquer hora, né? Então esse é um ponto interessante a se observar. Quem está na faixa dos 49, 50, 51, né? Como esse aqui que vos fala, né? De idade, eles têm a tendência de sentir mais a transição de Quiron num contexto de vivência. De nova etapa e de nova fase. E coletivamente a gente pode perceber uma dinâmica diferente nos valores, na questão de consumo, de pautas materiais, de recursos materiais que antes se usava e podem não se usar mais, né? Então um contexto geral dessa observação, né? Então nós teremos essa questão de Vênus com Urano e Netuno em bom aspecto, num sentido positivo de interação, de de reflexo, né, fluente, né, das relações que podem inspirar, trazer criatividade, trazer inspiração, colaborar para a originalidade, né? Então isso é um fator especial, né? Então aí tem que ver também, ou direta e indireta, né, se o teu ascendente em Touro é no começo de Touro, tá? Porque se o Quiron se for no começo, né, aí sim pode ser um ponto importante para a sua percepção da. Quirón é um pedregulho, né? É um centauro, né? Você dá um Google e vê o tamanho de Quirón, você vai ver o diâmetro, né? Ele é um centauro, ele não é nem asteroide, né? Não chamam ele nem de asteroide, né? Mas eu dou um valor para o retorno dele, né? Para a turma aí de 76, que nasceu em 77, que nasceu em 78, para um start, para um ponto de partida, né? Nessa questão. Tá? E aí, é uma semana de oposição Vênus-Plutão, tá? No dia 17 também. Então, além do bom aspecto de Vênus com Sextil, do bom aspecto de Vênus com Urano, a gente que direto e indireto até o ascendente é fim de Touro, então Quirón vai demorar para chegar, tá? Então, ainda continua pela 12, né? Se é isso que você está dizendo, tá? Você é de 70, Satyodli, estamos ali, né? Eu sou de 76 também. Então a galera com Quirón em Touro já vai sentir mais alguns starts já nesse semestre, já nesses próximos 2 anos, pelo ponto de partida de alguma transição na casa de Quirón, né? Então, galera que tem Quirón em Touro, especialmente no começo, tendo um sentido de upgrade, né, na casa aí. Então, casa 3, irmãos, parentes, papéis, documentos, casa 4, família, vida doméstica, né? E por aí vamos, tá? Sobre Vênus-Plutão, é uma oposição na quarta-feira, mas que já pela semana dá uma dinâmica importante nas questões de dia a dia.
oposição Vênus-Plutão caracteriza uma transformação na nossa postura diante de relacionamentos, e isso requer resiliência, requer cuidado para que a gente não tenha uma postura radical, né? Num sentido de convivências ligadas a relações, a vínculos, apesar de que algumas podem ser importantes, especialmente se estiverem sobrecarregando e um tanto nos torrando a paciência, né? Então, a oposição Vênus-Plutão ela também pode requerer uma mudança significativa de postura diante de relações, principalmente aquelas que a gente tem se desgastado e precisa parar de se desgastar, né? Então, esse é um ponto importante. Pode envolver rupturas com aquelas que chegam num certo limite. Por outro lado, requer uma transformação na condição de convivermos com algumas e também um cuidado para a gente não ter um certo contexto de uma certa possessividade ou um cuidado também para que algumas não interfiram demais nas nossas coisas, em nossos posicionamentos, né? Então é um tempo aí curioso de Vênus, que tem bons aspectos com Urano e Netuno, mas a oposição com Plutão, então isso deve caracterizar algumas percepções e uma nitidez melhor na forma de lidarmos com nossas relações. A gente tem uma semana muito auspiciosa é bom, né? Para uma melhor percepção das relações, num sentido geral, tá? Então, quando Vênus está de bem com Urano, quando Vênus está de bem com Netuno, é a chance de relações que inspirem parcerias novas, que ajudem a sair de um padrão, que dão certos encorajamentos para a gente, ou a gente até observa vínculos que inspirem, né? Nossa, por que aquela pessoa faz isso, eu também não posso fazer, né? Então, parcerias que a gente pode também lidar profissionalmente, ou nas relações mais próximas, dar alguns toques, insights. Isso pode ser alguém da família, que a gente não conversa há algum tempo e pode ajudar, ou mesmo a vida a dois, com alguns assuntos que sirvam para uma direção, né? Mas, por outro lado, é uma oposição Vênus-Plutão, aquelas questões que podem estar no limite em algumas relações e dar uma ruptura, né? Então, principalmente algumas que a gente vê um tanto desgastadas e a gente não tem mais muita resiliência para continuar gastando energia. Certo, meu povo? Então, semana de Vênus em Leão, só para concluir, essa questão da vaidade, essa questão do consumo, mas também de um alto valor, de uma percepção das coisas da estética, um dinamismo do que envolve beleza e alto valor, né? Vênus em Leão é aquela posição que às vezes a gente pode perceber a nossa importância diante das relações. Olha que interessante, né? Vênus chega em Leão e já faz bons aspectos com Netuno, com Urano e a oposição com Plutão, no signo estando em Leão. Então tem um significado, um sentido importante de posicionamento, né? De uma percepção de alto valor, a ponto que gere uma transformação e um jeito diferente na condição de lidarmos com as relações, tanto no afetivo como nas parcerias, na vida profissional, né? Então vale um time especial para essa área de Leão também. Então a casa de Leão, por causa de Vênus, a casa de Gêmeos, por causa da Lua Nova, marcando gatilhos de início de questões, ponto de partida, né? Então Vênus Leão na 11, Juliana, questões de grupos, de sociabilidade, projetos. A 11 envolve finanças de trabalho ou ganhos que venham do trabalho também, mas interação com grupos, desde, como eu disse para a Cris, desde grupos que podem gerar alguns BOs, como reunião de condomínio, como grupos que a gente se intere ou que passe uma volta de interação. Como é Vênus,
é um tempo especial para facilitar mais alguma interação com grupos ou se dispor mais a grupos e até retomar amizades, por que não? Né? Então vale esse olhar. Lua nova geminiana, a gente pode perceber a efervescência da mídia, das notícias, né? Copa, aí Neymar pra lá, Vini Júnior pra cá, Cristiano Ronaldo pra cá, Messi pra lá, a seleção do Irã barrada aqui, a turma de lá, né? O Trump, né? Como a Ana lembrou, o aniversário do Donald McDonald, né? Então a efervescência das mídias, das notícias, da comunicação, Copa do Mundo no streaming, né? Por que a Globo não transmite tudo, blá 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 blá. Lua Nova Geminiana, cara de Lua Nova Geminiana, mas também Gêmeos tem um sentido das festas culturais, né? As festas regionais também, assim como Câncer, né? Que é o período que a gente chegará no final na nossa próxima live, né? Então, esse é um ponto interessante. Desde ano passado eu ouvi falar no mundo astrológico, essas mudanças, esse start de aquário, que a gente tem sonho. O direto e indiretana são as mudanças mais constantes dos lentos, né? Então Plutão foi para Aquário de vez, o Urano foi para Gêmeos depois de 7 anos em Touro, Netuno depois de 15 anos mudou de Peixes para Áries, agora o Quirón, que de alguns anos estava em Áries, vai para Touro, né? Então todo um upgrade aí, e por isso que não é um restart assim, não, mas é um upgrade, uma mudanças de etapas importantes, né, que a gente passa a ter em algumas áreas da vida e algumas interligadas. Né? Às vezes uma que mudou, a outra muda também. Né? Então, esse é um ponto interessante. Obrigado, Ana Martins. Obrigado, Cris. E, para terminar, aí os bons aspectos de Vênus com sextil a Urano e Netuno, mas a oposição com Plutão, que é toda aquela condição de reposicionar a questão nas relações, mas com um saldo positivo de podermos usufruir de quem nos inspire, quem traga ideias, novas parcerias, ou condições de um jeito de fazer contato diferente com quem a gente já vive contatos, né? Melhor percepção da importância das relações para nós e de nós para as relações. Isso é Vênus em Leão. Quanto eu sou importante naquela relação, né? É questão da importância, do alto valor, mas ao mesmo tempo, como Vênus está opondo Plutão, basta em algumas que a gente está sendo um pouco sem tanto alto valor assim. Né? Então, um jeito que transforma a nossa postura diante de algumas relações que a gente pode perceber como sinais aí ao longo desta semana, certo? Vênus está na 2 com psiquiatra. Não precisa ser um psiquiatra, assim. Pode ser algo que você preencha um lado psicológico da questão de reflexões. A casa 12, ela é muito associada a reflexões. Algumas pessoas, às vezes, precisam lidar com algo reflexivo através de terapia, através de psiquiatria. Algumas na meditação, algumas com astrólogo, algumas com uma terapia simples, algumas numa consulta de tarô, algumas no centro, algumas na meditação, né? Naquilo que a tua frequência capta melhor o Wi-Fi, né? Cada um tem o seu, né? Ou é a banda larga, ou é o 5G, ou é o 4G, cada um tem a sua frequência, né? Então tem essa proporção aí da dinâmica. A sombra, o Mercúrio, eu acho que já tá, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô sem meu mouse, meu touch aqui funcionando, mas eu acho que já entrou. Ou deve estar para entrar, né? Então, mas eu te confirmo depois. Então, meu povo, o céu da semana é mais mental, por isso que é assustador. Por isso, na verdade, a 12 não é tão mental, né? Ela é a percepção, né? A sensação do Wi-Fi, né? Então isso acaba sendo correlacionado, né? Correlacionado na dinâmica, né?
Mas não encuca com grau de sombra não, viu, ô Paula? Tá? Não encuca com grau de sombra não, né? O pessoal toca um terror com essa conversinha de grau de sombra, mas o grau de sombra ele tá aí, mas é só para dar uma alertada do que a gente precisa resolver. Não precisa parar o mundo por causa de grau de sombra não, tá? A galera é um tanto surtada com essas baboseiras, né? Com essas chatices, né? Vai na calma e elegância, né? Precisa resolver, assinar, vai no grau de sombra mesmo. A questão é depois quando retrograda, né? Senão ninguém vai viver, né? Vai ficar preocupado com o grau de sombra, tudo que está direto está no grau de sombra. Né? Não grila tanto com grau de sombra, não. Senão a gente não vive, né? Ninguém vai viver mais por causa do grau ali que alguma coisa tá. Eu vou achar uma estrela fixa aqui posicionado num ponto, porque tá no ponto da estrela fixa alguma coisa. Não vou abrir o portão aqui, né? Relax, calma e elegância, tá? Então, vale essa questão. A casa 12, como eu estava dizendo aí para a Cris, requer um pouco de acertar a frequência da energia. E às vezes a gente sobrecarrega demais, né? Então, por isso que precisa um pouco essa questão. Vênus na 12, ou movimentos pela 12 podem precisar, às vezes, uma pausa, uma desplugada do que a gente fica despirocando demais. Tá? Então, às vezes nem a psiquiatra, às vezes é uma pausa, um isolamento, uma meditação, uma corrida sozinho, tá? O que a tua sintonia capta. Certo, meu povo? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela atenção. Ótima semana a todos, calma e elegância. Lua Nova Geminiana, desfrutem, aproveitem. Vênus Leão, valorize um alto valor, né? Não precisa casar consigo mesma, igual a moça da empresa de eventos lá, que ela casou com ela mesma, né? A Vênus, devia ter Vênus em Leão, né? E no mais, boa Copa a todos também, né? Daqui a pouco tem Estados Unidos e Paraguai, ok? Ótima semana a todos, um abraço!